Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, então vamos lá para mais uma aula de genética. E hoje, em homenagem à minha querida Megan Fox, hoje eu estou com a camiseta do Transformers. Bora lá então. Hoje o nosso assunto é interação gênica, beleza? Esse assunto, você precisa saber, para poder conseguir resolver os exercícios de interação gênica, você tem que saber muito bem resolver os exercícios de segunda lei. Então, se você não entendeu direitinho segunda lei, volta na aula de segunda lei, tenta resolver alguns exercícios e aí você volta para a interação gênica. E lembre-se, sempre passando tudo para o caderno. Tudo bem? Porque só assistir a aula aqui sem escrever nada, eu acho que não é tão eficiente quanto você escrever. Beleza? Então vamos lá. O que seria interação gênica? Na verdade, você precisa saber que as características de um organismo, ela não é determinada por um gene sozinho. Normalmente, ela é determinada por um conjunto de genes que interagem fornecendo aquela característica. Tudo bem? Então, por favor, lembrem-se, tá? Dessas características relacionadas, então, à interação gênica. E existem aqui 3 tipos básicos de interação. Nós temos a interação gênica simples, a do tipo epistática e a herança quantitativa, tá? Herança quantitativa ou também chamada de herança poligênica. Por favor, não confundir com polialelos, tá? A polialelia, tá? São vários alelos de um mesmo gene que surgiram por mutação. Aqui são vários genes, tá? Que interagem em uma determinada característica. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, então, bora. Deixa eu me arrumar aqui. Aí, pronto. Vamos lá, então. Aqui nós temos, então, o seguinte. Nós temos aqui o seguinte. Primeiro, a interação gênica na plumagem de periquitos. Essas 4 cores básicas dos periquitos, pessoal, que é o branco, o amarelo... Deixa eu pegar aqui a caneta. O branco, o amarelo, o azul e o verde são determinadas pela interação de 2 genes. Perfeito? Um desses genes, ele vai produzir um pigmento escuro chamado melanina. E o outro é um pigmento chamado psitacina. Então, em uma interação gênica dessa, o que acontece? O que eu preciso que você saiba? Eu preciso que você saiba aqui o seguinte, olha só. Quando eu tenho a presença do pigmento melanina na porção interna aqui, ó, e eu tenho a presença do pigmento amarelo na porção externa, isso aqui é um esquema do corte de uma pena. Beleza? Então, aqui é o corte de uma pena. Joia? Então, nós temos aqui o seguinte. Quando eu tenho a presença do amarelo e do azul, do pigmento azulado e da amarela, nós teremos, então, uma cor verde. Perfeito? Uma cor verde. Tá? Agora, quando eu tenho a presença do pigmento azul, mas não tenho pigmento amarelo, ó, então vai ser apenas azul. Quando eu tenho a presença do pigmento amarelo, mas eu tenho a ausência do pigmento azul, ele vai ser amarelo. E quando eu não tenho nenhum dos 2 pigmentos, vai ser branco. Básico isso, né? Básico isso. Então, eu queria que você entendesse o seguinte. Para a produção do pigmento azul, eu preciso de pelo menos um dos genes A dominante. Perfeito? Quando eu vou ter o pigmento amarelo, eu tenho que ter pelo menos um gene B dominante. Quando eu tenho o gene A e o gene B simultaneamente, eu vou ter o periquito verde. E quando não tenho nenhum dos dominantes, ou seja, duplo recessivo, eu vou ter um indivíduo branco. Beleza? Então, quando nós fazemos um cruzamento entre um periquito de plumagem branca, que é duplo homozigoto,
com um duplo homozigoto dominante. Periquito verde. Eu tenho periquitos verdes, duplo heterozigotos. Perfeito? Agora, se eu pegar esse duplo heterozigoto, por isso que eu falei que agora você precisa saber da resolução da segunda lei, pessoal. Por isso que eu preciso que você saiba. Tá? Então, ó, se eu pegar agora, eu vou primeiro, sempre, ó, lembra, vamos retomar aqui. Quando você vai resolver exercício de segunda lei, na hora de montar o quadrado de Punnett, você sempre tem que pegar e fazer o quê? Primeiro, gametogênese, união, combinação dos não alelos. Ou seja, AB, Azão B, Azão Bzinho, Azinho Bzão, Azinho Bzinho. Ou seja, A é alelo de A, B é alelo de B. Quando eu peguei A, B, são os não alelos que foram no gameta devido à ação da meiose. Tudo bem? Devido à ação da meiose. Então, quando nós fazemos isso, na hora que a gente faz o cruzamento, nós vamos chegar ao seguinte, ó. Fazendo o cruzamento, se vocês têm dúvida, por favor, volta na aula de segunda lei. Tudo bem? Aqui, então, ó. Quando nós fazemos isso, nós teremos uma proporção, tá? Se você pegar lá na proporção de verde, 9, tá? Na proporção de azuis, 3. A proporção de amarelos, 3. E brancos, 1. Então, na interação gênica simples, normalmente você vai ter a proporção típica da segunda lei, que é 9 para 3, para 3, para 1. Perfeito? Agora, nós temos um tipo de interação que é a interação epistática. Epi quer dizer acima, estasis quer dizer inibição, quer dizer parado, quer dizer, por exemplo, parado em uma determinada situação. Quer dizer, ele vai parar a ação do gene. Perfeito? Então, de acordo com isso, você precisa saber que na epistática, um alelo ele vai inibir a ação do outro. Então, um gene inibe a ação do outro. Aí esse gene ele pode estar em caráter dominante ou recessivo. Se a epistasia for dominante, a presença de apenas um dos alelos já é o suficiente para inibir o outro gene. Se for uma epistasia recessiva, vai precisar dos 2 alelos presentes para poder causar a inibição. Aí nós temos aqui o seguinte, então, olha só. O gene epistático é aquele que tem o efeito inibidor. E o que sofre a inibição é o hipostático. Perfeito? Então vamos, em primeiro lugar, para a epistasia dominante. É quando apenas um dos alelos já é suficiente para causar o efeito inibidor. Então, nós temos aqui a plumagem de galináceos. Beleza? A plumagem de galináceos. Então, nós temos aqui o gene C, que é responsável pela produção ou não de pigmento nas galinhas. Perfeito? A produção ou não de pigmentos. Deixa eu me encontrar com o microfone aqui. Aí, pronto. E nós temos esse outro gene aqui, que é o gene que é responsável pela deposição dos pigmentos. É como se fosse assim. Eu tenho a tinta para pintar uma parede. Por exemplo, adolescente adora pintar a parede de cor diferente no quarto. Aí você chega assim, aí você pegou o dinheiro da sua mesada, quem tem, óbvio, beleza? Aí você juntou uma graninha lá e falou assim, vou comprar tinta e vou pintar meu quarto, né? Aí você chega com a tinta lá, você fala assim, mãe, vou pintar meu quarto. Ela vai falar, não vai. Você fala, mas mãe, eu tinha o dinheiro, eu comprei a tinta e agora eu quero pintar meu quarto. Ela vai falar, não vai. Ou seja, você tinha todas as condições para pintar o quarto, mas o que a sua mãe fez? Não deixou. Então, isso daí é o efeito epistático. É tipo assim também, como você quer ir numa balada. Você quer ir numa balada, né? Mãe, vai ter uma balada, eu tenho dinheiro para ir
na balada, porque eu ganhei de aniversário um dinheirinho e comprei os ingressos para ir na balada. Eu tenho vontade de ir na balada, tá? Eu tô com saúde para ir na balada, então eu vou na balada. Você chega para sua mãe e ela vai olhar para sua cara e vai fazer assim, tipicamente, né? Conte-me mais sobre o assunto. Com quem você vai? O que você vai fazer? Aí você vai explicar para sua mãe. Não, mãe, é uma balada sossegada. É uma rave de 3 dias, né? Pode, às vezes, ter substâncias ilícitas, né? Pode. Não quer dizer que vai. Aí vai ser muito legal, meus amigos vão. Todo mundo vai, sua mãe, óbvio, ela vai falar, você não é todo mundo. E você não vai. Beleza? Você não vai. O que sua mãe fez? Teve um efeito epistático sobre você. Ela inibiu. Você tinha todas as condições para ir para a festa, mas ela falou, você não vai. Beleza? Você não vai. E aí você não vai. Entendeu? Agora, querido adolescente que está assistindo essa aula, se sua mãe proibiu você de ir em algum lugar, você pode ter certeza que não foi porque ela não gosta de você ou porque ela quis te afrontar. Simplesmente porque ela se preocupa muito com você, ela te ama demais, então é por isso, então não fica bravo com ela. Beleza? Eu sei, eu também fui adolescente, às vezes eu não queria ir, queria ir em algum lugar, minha mãe não deixava, né? E eu ficava muito, assim, ficava de cara, né? Mas eu quero que você entenda, depois que você tiver filho, você vai entender isso. Eu quero que você entenda que não é porque ela não te ama ou porque ela ficou brava, é pelo contrário, é porque ela te ama muito e ela quer te cuidar. É por isso que ela não deixou. Tudo bem? Joia? Então vamos agora voltar para a genética aqui, desculpa a minha desviada. Bom, aqui acontece o seguinte então, meus amores, ó. Aqui é o gene que produz e esse aqui é o que permite ou não. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um cruzamento entre heterozigotos desses caras aqui, eu vou ter um indivíduo, um gene cesão, que ele tem efeito epistático, é o I, perfeito? É o gene que pode causar epistasia, e o que sofre inibição é o hipostático. Então, se nós pegarmos aqui, ó, por que esse cara é branco? Ele tem o gene para produzir o pigmento. Mas por que ele não produz? Porque o gene I inibiu a sua deposição. Aqui é a mesma coisa, ele tem o gene para a produção... Cadê? Opa, deixa eu mudar de cor. Ó, aqui ele tem o gene para a produção de cor, mas o gene aqui é izinho. Então, esse cara aqui permite a deposição de cor. Beleza? Agora, esse aqui, coitado, esse aqui, ele já não tem gene para produção e ainda é epistático. Sabe quando esse cara ia ser colorido? Nunca. Beleza? Nunca. Tudo bem? Então, aqui, esse cara aqui, ele tem um gene permissivo, porém, o Czinho não produz o pigmento. Então, ele vai ser branco também. Então, quando nós fazemos isso, ó, se nós pegarmos aqui o cruzamento entre as galinhas, ó, tá? Pegarmos as galinhas aqui e cruzarmos entre elas, tá? Nós temos galinhas, pegar aqui galinha duplo heterozigotas, beleza? Que são brancas. Então, nós vamos ter o seguinte, nesse cruzamento, ó, né? Aqui assim, pegamos essas galinhas e quando nós fazemos esse cruzamento, nós vamos ver que a proporção fenotípica, que você vai ter que pegar aquele primeiro esquema que eu passei lá e comparar. Você viu lá que apenas um deles vai ser colorido, o resto é tudo branco. Então, nessa proporção fenotípica, a proporção aqui vai ser 13:3. Tudo bem? 13:3. Às vezes pode ter uma alteraçãozinha nessa proporção fenotípica quando acontece, por exemplo, em coloração de abóboras. Beleza? Então, eu queria que você soubesse aqui que essa proporção fenotípica de um cruzamento entre duplos heterozigotos é 13:3. Cuidado, qual que é a proporção básica? 9:3:3:1. Tudo bem? Epistasia recessiva. Essa cai muito por causa dos lindinhos
dos cães labradores. Então é o seguinte, as três pelagens de cães típicas, né, do cão labrador, que é o marrom, o chocolate, o dourado e o preto, é determinado pela interação de 2 genes. Tá? Então aqui eu tenho os genes para a produção de pigmento, beleza? E aqui os genes que permitem a deposição desse pigmento, tá bom? Então são essas duas situações. Bom, nesse caso aqui, eu preciso que vocês saibam o seguinte. Então, para ser preto, ele tem que ter pelo menos um gene... Deixa eu pegar uma cor aqui. Ele tem que ter pelo menos um gene B. Para ser marrom, ele tem que ter pelo menos... Ele tem que ter 2 genes Bzinho, porque é recessivo. Bzinho, Bzinho. Se ele tiver um gene E, ele vai apresentar as cores dos genes. Ou seja, o preto ou o marrom. E se ele tiver Ezinho, Ezinho, aí vai ser epistático e ele vai ser a coloração dourado ou amarelo. Beleza? Tudo bem? Então aqui é essa a condição que eu passei para vocês. Ó, o meu doguinho tá bravo aqui do lado também. Pensa num cara nervoso. Vira latinha porreta. Tá? Aí nós temos o seguinte. Então, quando eu tenho a presença de um gene B, pelo menos, e um gene E, pelo menos, foi aquilo que eu disse para vocês, ele vai ser preto. Se eu tenho um gene B, mas eu tenho a ação do epistático, então ele vai ser dourado. Se eu tenho o gene Bzinho, Bzinho, e a permissão para depositar, ele vai ser marrom. Se eu tenho Bzinho, Bzinho, mas eu tenho um gene epistático, ele vai ser marrom. Perdão, vai ser dourado. Tudo bem? Então, quando nós cruzamos 2 duplo homozigotos, dominante e recessivo, nós teremos aqui a presença, então, de um duplo heterozigoto. Ao cruzar o duplo heterozigoto, qual é o resultado que nós teremos? Sempre lembrando de como resolver os exercícios. Perfeito? Nós chegaremos ao seguinte resultado. Tá? Lembre-se que sempre vai ser 9 para 3 para 3 para 1. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que saber interpretar isso daqui. Por exemplo, olha só. Aqui sempre vai ser 9 para 3 para 3 para 1. Sempre vai dar isso. Aí o que você tem que fazer? Você tem que somar essas coisas. Então, por exemplo, preto, quantos que deu? 9. Dourado, 3, ó, dourado. 3 mais 1, então são 4 dourados. E marrom? Marrom, deixa eu mudar de cor aqui. Marrom, apenas 3. Então, qual foi a proporção fenotípica? 9 para 3 para 4. E aí tem, às vezes, pode cair uma determinada situação aqui. Às vezes. Tá? Não é sempre que isso pode ser cobrado. Então, às vezes, pode cair uma determinada condição, que é o seguinte. Ele pode perguntar a cor do nariz. Por quê? Porque aqui estamos falando da pelagem, não estamos falando da deposição na epiderme. Tá? Então, por exemplo, esse cara aqui, ele tem o gene para a produção do pigmento preto. Só que ele não permite a deposição no pelo. Então, ele vai ser o pelo dourado, mas o narizinho dele é preto. Beleza? Olha aqui, ó. O narizinho dele é preto, ó. Beleza? Cadê o outro? Aqui, ó. O narizinho dele é preto. Tudo bem? Agora, esse aqui é marrom. Ele é dourado porque ele tem a epistasia, a ação do epistático, só que o narizinho dele é marrom. Beleza? Então, desses 4 aqui, 3 tem nariz preto e 1 tem nariz marrom. Às vezes pode pedir isso. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom, lindezas. Epistasia duplo recessiva. A epistasia duplo recessiva é quando
qualquer um dos dois genes estiver em recessividade, ele vai ser epistático. Beleza? Isso aqui pode cair na coloração de algumas ervilhas e também o mais comum é na surdez hereditária. Confesso para vocês que é difícil ver esse tipo de assunto em prova de vestibular, mas estou passando aqui por desencargo de consciência. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui nós temos um cara com audição normal, ele tem que ser Dzão qualquer coisa, Ezão qualquer coisa. Então, aí é a audição normal. Se nós pegamos um duplo heterozigoto para audição normal, ou seja, Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, e realizar esse cruzamento, nós chegaremos à seguinte proporção. Dzão qualquer coisa, Ezão qualquer coisa é 9 para 3. Lembre-se, ó, Dzão qualquer coisa, Ezinho. Essa proporção aqui, gente, sempre vai acontecer em duplo heterozigoto. Sempre em duplo heterozigoto. Dependendo da situação, você não precisa nem resolver colocar o quadrado de Punnett. Se for duplo heterozigoto, sempre vai cair nisso aqui, ó. Dzão qualquer coisa, Ezão qualquer coisa é 9 para 16. Dzão qualquer coisa, Ezinho, Ezinho é 3 em 16. Dzinho, Dzinho, Ezão qualquer coisa é 3 em 16. Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho é 1 em 16. Ou seja, se cruzou duplo heterozigoto, vai dar sempre essa proporção. Não muda. É sempre essa proporção que vai dar. Perfeito? Aí vai de você interpretar o que ele está pedindo. Por exemplo, eu não falei ali que no duplo recessivo, sempre quando um par tiver em recessividade, ele vai ser epistático? Então, por exemplo, olha só. Aqui não está recessivo? Então ele vai ser epistático. Então esse cara vai ser surdo. Aqui não está recessivo? Então agora o gene D recessivo vai ser epistático. Então esse cara também vai ser surdo. Agora, nesse caso aqui não tem nem como fugir, porque os dois são epistáticos, então vai ser surdo mesmo. Perfeito? Então, nessa proporção aqui, eu tenho apenas 9 para 16 com audição normal. E nós temos 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Eu tenho 7 proporções para ser surdo. Beleza? Então, a proporção... tá? Em uma herança com epistasia duplo recessiva, é uma proporção de 9 para 7. Caiu uma proporção 9 para 7, o que você vai lembrar? Epistasia duplo recessiva. Fique esperto com essas proporções, beleza? Se possível, pega aí no seu caderninho e coloca, ó, proporção, recessividade dominante, epistasia recessiva, epistasia duplo recessiva. Anota isso. Perfeito? Então, tá bom, lindezas. Agora, vamos para a nossa última interação gênica aqui, que é a herança quantitativa ou poligênica. Como eu falei no início da aula, tá? Aqui é o seguinte, por favor. Primeiro, esse efeito é um efeito cumulativo de vários genes. Beleza? De vários genes. Então, por favor, cuidado. Polialelia, que são os alelos múltiplos, são vários tipos de um mesmo gene, são várias formas de um mesmo gene que surgiram por mutação. Isso é polialelia. Aqui não, é a interação conjunta de vários genes para determinar uma característica. Beleza? E muitas características do nosso organismo é determinada por alelos, por herança quantitativa. Por exemplo, a altura, o peso, a cor da pele, beleza? São heranças que são quantitativas e elas podem sofrer uma forte influência do ambiente. Por exemplo, lembra quando eu estava falando de fenótipo lá na primeira aula, não é? Pessoas que têm genes para a produção de melanina, elas ficam moreninhas quando vão ao sol. E aquelas que não são ficam vermelhas. O que é a vermelhidão da pele? É um indicativo que você está sofrendo. Então, o organismo, aquela vermelhidão é tipo assim, ó, sai que você está sendo prejudicado. Entendeu? Tranquilo? Então, tá bom. Ó, a estatura, a alimentação, exercícios, tudo isso é uma influência ambiental. Perfeito? Agora, na herança quantitativa, eu gostaria que você soubesse que não há, deixa eu pegar outra cor aqui, não há alelos dominantes ou recessivos. Não há.
Existem, na verdade, alelos que são aditivos e não aditivos. Beleza? Alelos que adicionam a características e alelos que não adicionam. Aí, nesse caso, como não tem alelo dominante ou recessivo, é muito comum você colocar alelos aditivos, você coloca azão, linha, aqui no caso, ó, azão, linha, tá bom? Ou não aditivo, azão. Só que assim, eu, pelo menos, quando eu vou resolver exercício, eu tenho uma dificuldade de enxergar essas coisas. Quem é meu aluno presencial ali, sabe que eu tenho muito de uma história do visual, não é? De como montar o esquema no quadro, de como fazer, do desenho, não é? Então eu tenho uma dificuldade, às vezes, de enxergar dessa forma. Então eu uso, e muitos também usam, o seguinte: para o alelo aditivo eu uso azão, e para o alelo não aditivo eu uso azinho. Tudo bem? Mas eu quero que você saiba que isso não quer indicar que é dominante ou recessivo. Tá? É que eu uso assim, que a visualização ela é melhor. Agora, por exemplo, quando eu tenho esse tipo de alelos, eu tenho uma gradação de fenótipos. Perfeito? Então eu tenho classes fenotípicas. É isso que tem aqui na herança quantitativa. Então eu tenho uma gradação de fenótipos. Por exemplo, a cor da pele humana. Aqui, ó, vamos fazer um parênteses aqui. A pele humana ela é mais complexa do que a gente passa aqui. Existem modelos que trabalham com 2 genes, como é o que eu vou fazer aqui, porque é o mais fácil. Beleza? O modelo com 2 genes, que é o gene A e o gene B. E existem modelos que trabalham com 3 genes. A, B, e aí vem aqui também C. Perfeito? Então, tem genes que trabalham, tem modelos que trabalham nessas duas situações. Só que em prova é muito comum pedir só com 2 genes. Só com 2 genes. A e B. Perfeito? Agora, eu vou ter uma gradação de cores ali. E outra, a gente sabe que na cor da pele ela tem uma variação muito grande. E cada gene, ele pode adicionar mais do que outro. Então, nós vamos pensar aqui em vestibular. Tá? Vamos pensar em vestibular. Então, eu consigo saber a quantidade de classes fenotípicas diferentes eu posso ter. Mas como eu vou fazer isso? É simples. Eu vou pegar o número de alelos envolvidos na herança, o número de alelos envolvidos. Aqui no caso, quantos alelos envolvidos eu tenho? Eu tenho 4 alelos envolvidos. Então, quantas classes fenotípicas eu vou ter? 5. Beleza? Porque se eu tenho 4 alelos envolvidos, tá? Então, a regra é o número de alelos envolvidos mais 1. Então, quantas classes fenotípicas eu vou ter? 5. Perfeito? Então, aqui, por exemplo, nós teremos o negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e mulato claro e branco. Tudo bem? Então, no caso do negro, nós temos 4 alelos aditivos, ou seja, todos eles vão adicionar, ou seja, azão, azão, bezão, bezão. O mulato escuro são 3 alelos aditivos, ou seja, vai ser azão, azinho, bezão, bezão, ou azão, azão, bezão, bezinho. Ou seja, olha, deixa eu fazer aqui diferente nessa marcação. Ó, aqui eu tenho 4 alelos aditivos. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1 alelo aditivo. Perdão, aqui eu tenho 3 alelos aditivos. Deixa eu apagar. Aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qualquer uma dessas duas condições, eu vou ter mulato escuro. Tudo bem? Agora, o mulato médio é quando eu tenho apenas 2 alelos aditivos. Então, pode ser azinho, azinho, bezão, 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 bezão é aditivo,
Azão, azão, que é aditivo, Bzinho, Bzinho, e azão, azinho, Bzão, Bzinho. É esse o que mais cai em prova. Por quê? Sempre mulato médio, o cara vai pensar como duplo heterozigoto. E não, olha só, aqui nesse caso ele é mulato médio, ele é duplo heterozigoto. Mas esse cara aqui, ele é duplo homozigoto. Porque ele é homozigoto dominante e homozigoto recessivo, mas é duplo homozigoto. Entendeu? Então esse é o mais perigoso para ser cobrado. Porque ele pode ser azinho, azinho, bezão, bezão, azão, azão, bezinho, bezinho, ou azão, azinho, bezão, bezinho. Esse é o mais arriscado. Então, o mulato médio pode ser essas três possibilidades. Fique esperto com isso aí, maninho. Fique esperto. Perfeito? E o mulato claro, ele vai ter apenas um alelo aditivo. Ó. O que eu fiz? Aqui no de cima eu fiz merda aqui. Apaguei. Coloquei tudo. Fui colocando tudo aqui. Ó, no de cima, nós temos aqui 1, 2 aditivos, 1, 2 aditivos, 1, 2 aditivos. Aqui eu vou ter apenas um aditivo. Beleza? E aqui também um aditivo. E no branco, eu não tenho nenhum aditivo. Pelo amor de Deus, esse branco não é albino. Beleza? O albino é a ausência total de pigmentação. Tudo bem? Não é albino. Tá? Lá no albino ele não produz nada de melanina. Tudo bem? Então tá. Então essa é uma condição. Aí é possível determinar a quantidade de quanto cada alelo vai adicionar a um fenótipo. Tudo bem? Dá para determinar isso. Então, por exemplo, se nós pegarmos essa regrinha aqui, ó, como que eu faço para determinar? N é o quanto cada alelo adiciona. Você vai pegar o fenótipo máximo menos o fenótipo mínimo dividido pelo número de alelos envolvidos. Aí você vai encontrar quanto cada alelo vai adicionar. Por exemplo, comprimentos de espigas de milho. Eu tenho aqui a variedade 1 e a variedade 2. Está aqui, beleza? Então, nessa espécie de milho, quando eu tenho 4 alelos aditivos, eu vou ter uma espiga de milho de 16,8 centímetros. Quando eu não tenho nenhum alelo aditivo, ou seja, eu tenho a posição basal dele, o tamanho basal, sem alelos aditivos, eu tenho 6,6 centímetros. Então, quanto cada alelo desse aqui, ó, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó, quanto cada alelo aditivo desse, olha lá no azão bezão aparecendo, ó, quanto cada alelo desse adiciona, beleza? Então, aqui vai ser o seguinte, eu vou pegar 16,8 menos 6,6, que é o fenótipo mínimo, dividido pelo número de alelos envolvidos, que é 4. Então, eu tenho que cada alelo, ele adiciona 2,55 centímetros no tamanho basal. Então, nós temos aqui o seguinte, olha só, o híbrido, quando eu cruzar os dois, vai ser azão, azinho, bezão, bezinho no híbrido, né? Por que que deu 11,7 centímetros? Pelo seguinte, quantos alelos aditivos eu tenho aqui? Olha só, eu tenho 2 alelos aditivos, não é? Qual que é o tamanho basal? Não é 6,6? Então, eu pego 6,6, eu tenho 2 alelos aditivos. Então, é 2,55 mais 2,55. Vou chegar, então, a 11,7 centímetros. Perfeito? Então, é assim que eu identifiquei. Agora, se eu pegar esses híbridos aqui e cruzar entre eles, primeiro, quantas classes... Ó, eu vou chegar a esse resultado. Beleza? Aí dá para você fazer. Se você quiser fazer rapidinho aí no conforto de sua casa, pode fazer. Beleza? Agora, quantas classes fenotípicas eu vou alcançar aqui? Quantos alelos participam? 4. Qual que é a regra para classes fenotípicas? O número de alelos envolvidos mais 1. Então, quantas classes fenotípicas eu vou ter? 5 classes fenotípicas. Se você olhar ali, o quanto cada um, eu vou ter uma classe fenotípica com 16,8, uma classe com 6,6, que são as básicas. A intermediária que já apareceu, que é com 2 alelos aditivos,
perfeito? Que é 11,7. Com 3 alelos aditivos, que é 14,2. Beleza? Aqui, ó. 3 alelos aditivos, 14,2. Com apenas um alelo aditivo, 9,1. Perfeito? Então, assim, nós vimos aqui a herança quantitativa. Essas foram as interações gênicas. Essas aqui desse slide, essas são as referências bibliográficas que eu usei para essa aula. E assim nós terminamos a aula de interação gênica. Um grande abraço e até mais!